que sejam um. Essa é a nossa página no Facebook que quer convidar você a olhar para a fé, uma fé que tem um convite muito especial, o convite do próprio Jesus, para que todos os cristãos sejam um só e neste dia, no dia em que nós conseguirmos nos amar verdadeiramente, nos respeitarmos como seguidores de Jesus, o mundo vai crer. Porque o nosso testemunho vai arrastar uma multidão, vai derrubar muralhas, vai tirar do coração o sentimento de que os cristãos discursam, mas não fazem. E nós sabemos que o Espírito Santo transforma as nossas vidas e que mesmo que cometendo muitas vezes falhas e erros, dia a dia, o Espírito Santo transforma o nosso ser para que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor da vida, com esse Deus maravilhoso que deu a vida por nós. E é por isso que eu quero toda semana apresentar aqui para vocês uma reflexão, e uma reflexão na direção da unidade, na direção da construção de um mundo onde todos os cristãos sintam-se de fato irmãos, adotados em Jesus Cristo, com direito a uma herança, a herança de filhos de Deus. Não dá para ficarmos divididos por pequenas coisas, não dá para ficarmos discutindo só a teologia e o estudo, sem percebermos que o dia a dia é o que é mais importante na vida de todo mundo. Queria compartilhar com você hoje esse texto da Sagrada Escritura que está no Evangelho de João. Escolhi a tradução ecumênica exatamente para que nós possamos ficar cada dia mais parecidos. Posso de vez em quando usar a Almeida, posso de vez em quando usar a Bíblia de Jerusalém, podemos de vez em quando usar a Bíblia Ave Maria, a tradução ecumênica da Bíblia, cada uma delas no sentido de mostrar que as diferenças não mudam o que Jesus falou. Afinal, o texto original está em grego e são vários manuscritos, e mesmo para fazer a tradução de cada um deles é preciso de muito estudo, de muita observação, de analisar inclusive como os primeiros tradutores consideraram. Isso sem imaginar todo o Antigo Testamento, todo o estudo da Torá, aqueles 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Tudo isso faz com que pensemos e avaliemos que se a própria Escritura, mesmo falando às vezes com palavras diferentes, chega no mesmo apontamento, e o apontamento da salvação, nós cristãos não podemos ser diferentes. Não podemos viver buscando fazer com que as nossas igrejas, nossos grupos de oração se tornem cada vez mais fortes, enfraquecendo os outros. Não vai adiantar nada disso, porque quando a perseguição vier, e virá. Por mais que lutamos para que o nosso país e todo o mundo se torne cada vez mais cristão, pode ter certeza de que a perseguição virá, porque a palavra de Jesus não muda. E apesar dele dizer que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, ele também disse que haveriam dias difíceis. Vamos compartilhar comigo esse texto. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, e trata-se do texto da mulher adúltera. Todos já a conhecem, e quem não a conhece pode pegar e acompanhar. E diz o texto: eles se retiraram cada um para sua casa, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao clarear o dia, ele voltou ao templo, e como todo o povo vinha a ele, assentou-se e se pôs a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram então uma mulher que fora surpreendida em adultério e postaram-na no meio do grupo. Mestre, disseram-lhe eles, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos prescreveu apedrejar tais mulheres. E tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim com a intenção de armar-lhe uma cilada, para ter de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, pôs a escrever com o dedo traços no chão. Como eles continuassem a lhe fazer perguntas, Jesus ergueu-se e lhes disse: aquele dentre vós que nunca pecou,
atire-lhe a primeira pedra. E, inclinando-se, pôs-se novamente a escrever traços no chão. Depois de terem ouvido essas palavras, eles se retiraram, um após o outro, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho. Como a mulher continuasse ali no meio do círculo, Jesus ergueu-lhe e lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vai e doravante não peques mais. Texto glorioso de Jesus. E sabe por que ele é glorioso? Porque ele ensina muitas coisas. Aliás, a palavra de Deus está sempre ensinando muita coisa para todos nós, não é mesmo? Um dos ensinamentos desse texto que me encanta muito é Jesus ter um controle da sua ansiedade pleno. É uma situação de conflito. Jesus sentia que queriam armar uma cilada, que havia toda uma estrutura para usar qualquer que fosse a decisão que ele ia tomar. Havia uma condição clara e evidente da legalidade, porque aquela mulher havia sido pega em flagrante. Eu até fico às vezes pensando, não é? Um flagrante de adultério, certamente havia um homem e uma mulher, mas só a mulher estava lá. O homem não estava lá para ser apedrejado. Aquela cultura ainda muito forte, a mulher tinha uma culpa maior com relação às fraquezas da sexualidade. Jesus, que estava acima disso tudo, escuta a pressão, se abaixa. Quando o perguntam, Jesus vê aquela movimentação, chegam com aquela mulher, fazem um círculo, conforme manda a lei judaica dos mais velhos para os mais novos, porque os mais velhos devem dar exemplo para os mais novos, então os mais velhos deveriam apedrejar primeiro. Jesus vê tudo aquilo. E eles perguntam para Jesus: e aí? O que nós devemos fazer? O que diz a lei? Jesus então não responde. Quantas vezes a nossa ansiedade nos faz responder com muita rapidez as coisas que vão acontecendo e depois a gente se arrepende. Mesmo dizendo verdades, mesmo assumindo posturas que são as melhores, o jeito de fazer acaba se tornando um ato sem misericórdia, sem bondade, sem acolhida, sem amor. Porque é muito fácil, ninguém exatamente sabe o que aconteceu naquela situação. Havia uma denúncia, um flagrante, não sabemos em que condição, nem de que pessoas se tratavam. Jesus foi o único que, com muita tranquilidade, não saiu nem para desfazer a palavra de Deus no Antigo Testamento, que tratava sobre o flagrante em adultério, e nem saiu com um gesto de misericórdia desmedido que desfizesse a verdade do acontecimento. Jesus, tranquilamente, certamente elevando sua mente a Deus, certamente tendo profundamente uma revelação da realidade, da sua comunhão no Espírito, continuou traçando. E diz a palavra que eles continuaram a pressionar Jesus mais e mais. Isso acontece muito também nas questões ligadas às diversas igrejas cristãs. As acusações de idolatria, as acusações de que as pessoas se utilizam da fé para ganhar dinheiro, das diversas linhas teológicas, sempre fazendo uma leitura do lado negativo, sem ver se isso é verdade, sem perceber se aqueles apelos e aquelas campanhas de fato estão na linha contrária do Evangelho. Jesus não se precipitou. Mesmo
mesmo depois de pressionado, continuou a escrever no chão. Penso que, se queremos um dia ser um só povo, e se queremos defender os valores do Evangelho como eles de fato acontecem na vida de Jesus, e esse é um ponto que eu costumo questionar muito. O bom anunciador não é aquele que se torna um especialista nas letras do Evangelho, do Novo Testamento e mesmo do Antigo Testamento. O bom evangelizador é aquele que faz gravar no seu coração o jeito que Jesus vivia, como Jesus fazia, os desapegos que Jesus tinha, a forma com que Jesus conversava, a maneira com que ele convencia as pessoas, o seu dia a dia, seu jeito de andar, seu jeito de olhar, seu jeito de pensar, seu jeito de se relacionar. Esta grande diferença entre falar o que está escrito e viver e compreender a vida de Jesus. O Evangelho é a boa nova, é para ser vivida. E vivida na maneira, não do que somente ela foi ensinada, mas de como Jesus viveu. Para isso a gente precisa mergulhar na vida dele, como ele agia, de que jeito ele fazia. Neste caso nós temos um bom exemplo de como ele tinha um alto domínio, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, domínio próprio. Conseguir dominar-se é uma arte que só o Espírito Santo pode fazer. E todos precisamos. Precisamos dominar as paixões. Muitos de nós, às vezes, somos tomados de paixões. Paixões ideológicas, paixões políticas, paixões doutrinais, paixões do coração. A paixão, ela reflete um amor ardente, mas um descontrole. Queres viver bem? Domina-te. Deixa o Espírito Santo te dar a graça de dominar os ímpetos do teu coração, como Jesus. E veja que, após muito perguntar o que disse, que a pressão continuou, Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não tratou do problema do adultério. Jesus não tratou do problema do flagrante delito. Jesus não tratou das questões daquela mulher. Jesus tratou da questão do ser humano, que é fraco. E é por isso que ele veio morrer por nós e derramar seu sangue na cruz. Porque ele sabia muito bem das fraquezas do nosso coração. Ele sabia muito bem quais eram estas fraquezas e como elas estavam agindo no nosso ser. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Deu a sua vida para que os que nele crescem pudessem ser perdoados. Ora, só pode ser perdoado quem falhou, quem errou e quem pecou. Por isso Jesus diz: quem não tem pecado, então sai tacando pedra. Quem nunca errou, então culpe todo mundo. Ele mesmo não quis fazer isso sem sequer ter pecado um único dia. Penso que este ponto é o ponto que eu quero refletir hoje, para que nós possamos olhar os nossos irmãos cristãos nas diversas igrejas, nas diversas denominações, nas diversas ações, e mesmo dentro de uma mesma igreja, nas diversas tendências, os milenaristas, os que não são milenaristas, os católicos, os grupos de oração, os carismáticos, os que lutam pelas comunidades eclesiais de base como forma de organização. Todos precisam aprender com esta lição de Jesus, para que possamos um dia dar o testemunho da unidade para toda a humanidade. Espero você no nosso canal, espero você nos acompanhando aqui neste canal, que sejamos